Nosso último eclipse solar desse ano acontece nesse dia 2 de outubro de 2024 e tem uma energia poderosíssima. Faz conjunção com Mercúrio, com Lilith, com diversas estrelas fixas e com um cometa muito importante. E como você vai lidar com toda essa energia? O que você pode esperar? Vamos falar sobre isso logo após a vinheta. Olá, meus amigos, eu sou o Edson e esse é o canal Astrologia Levada a Sério. Esse vídeo é sobre as energias complicadas e poderosas desse eclipse solar anular em Libra, deste dia 2 de outubro. Depois desse eclipse, a nossa vida não vai ser como antes, tá? O mundo também não vai ser como antes. Eu vou explicar o porquê, mas antes, claro, já deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. E ao final do vídeo, baixe também nosso aplicativo gratuito que está na descrição do vídeo. Esse eclipse faz conjunção com Mercúrio, com Lilith, com um cometa, com um planeta anão e com mais 4 estrelas fixas. Isso mesmo, 4 estrelas fixas de uma vez só, além de ativar diversas outras estrelas devido a outros trânsitos. Primeiramente, o eclipse se alinha de uma maneira bem estreita, né? Se alinha estreitamente a 1 grau e 28 minutos com Mercúrio. Então ele ativa Mercúrio, né? E isso torna o significado espiritual desse eclipse como novas informações, mensagens e revelações significativas que podem e vão ocorrer na sua vida e no mundo em geral. O eclipse também se alinha com Lilith e Makey, ou Merkey, dependendo da pronúncia, né? No idioma no original é como algo como Merkey, mas se escreve Make em inglês. Eles são poucos usados na astrologia, mas eles também coincidem com a chegada do primeiro cometa brilhante em quase 30 anos. Esse eclipse solar extremamente poderoso, é muito intenso, e vai levar muitas crises atuais a um ponto crítico. Pode haver guerra, fome, epidemias, eventos dramáticos que vão mudar vidas, mensagens importantes, revelações perturbadoras e a exposição de segredos obscuros e sórdidos. Isso vale também muito para a nossa vida pessoal, tá? Muitas coisas vão explodir agora, daqui para frente. Muitos segredos que você guarda ou escondem de você vão vir à tona. Podem haver discussões, brigas, rompimentos, separações. Isso pode fazer até muitas pessoas saírem de casa e preferirem morar na rua. O eclipse ele ocorre aos 10 graus e 3 minutos de Libra. O mapa que você vê na tela mostra esse eclipse solar fazendo 3 conjunções próximas. Mercúrio, Lilith e o planeta anão Merkey, que eu falei antes. Os outros aspectos planetários têm orbes amplos, tornando-os quase insignificantes em comparação com todas as conjunções. Mesmo assim, eles têm efeitos significativos. O significado desse eclipse também é influenciado por estrelas fixas muito significativas que estão praticamente no mesmo grau do eclipse. Também não é mostrado no mapa que você viu na tela antes o cometa C 2023 Tsuchinchan, ou Tsuchinchan Atlas, conhecido como cometa do século, que ele está a 22 graus e 54 minutos de Virgem. Então, como eu falei antes, a lua nova desse mês de outubro, ela é um eclipse solar anular. Nesse eclipse, a lua cobre o centro do Sol, deixando as bordas externas visíveis do Sol para formar algo como se fosse um anel de fogo ou um anel ao redor da lua. E o eclipse, então, vai estar em conjunção com Mercúrio, como eu citei, e isso destaca o seu pensamento e a sua comunicação.
Ela traz alerta mental, raciocínio rápido, adaptabilidade, curiosidade. Espere, então, um momento na interação com as pessoas, na sua vizinhança, com seus irmãos, até nas escolas, pela internet, principalmente. Esse alinhamento favorece o compartilhamento de ideias, a elaboração de planos, a compra e a venda, a negociação e o encontro com novas pessoas. No entanto, um ritmo de vida mais agitado, novas informações para que você tenha que processar e decisões críticas podem levar a confusões e ansiedade. Um eclipse solar em conjunção com Mercúrio, ele vem sugerindo novas informações e revelações significativas neste ciclo do eclipse. Pode haver ascensão de líderes políticos, religiosos ou líderes culturais carismáticos, com mensagens importantes para compartilhar. E isso tem efeitos diretos nos próximos 6 meses e também efeitos indiretos nos próximos 3 anos, tá? Então, para 3 anos, nós ainda vamos sentir as mudanças que iniciaram ou estão iniciando agora. Isso vale tanto a nível de sociedade como para a sua vida pessoal, para o seu relacionamento, para a sua vida financeira, enfim. A lua nova, em conjunção com Lilith, a 0 graus e 30 minutos, né, com o eclipse, cria uma poderosa energia feminina. Mitologicamente, Lilith era uma mulher forte e independente. Ela buscava igualdade, mas não o controle, e ela se rebelava contra a superveniência. Aí o patriarcado rotulou ela como demônio, mas na realidade ela era ou é uma sacerdotisa e a contraparte feminina de Quiron. Na astrologia cristã, Lilith é Maria Madalena. O seu significado na lua nova de outubro de 2024, e nesse eclipse, né, está relacionado a ferimentos e curas femininas, energia feminina primitiva, instintiva, marginalização, e o seu lado sombrio e personalidade subconsciente e desejos mais obscuros que você mantém oculto para evitar críticas e rejeições. Na astrologia, Lilith rege o fruto proibido, a sedução, a kundalini, o sexo tântrico, a prostituição, a pornografia, colônias de nudismo, desobediência, não conformismo, perseguição, desempoderamento, bullying, alienação, exílio, rege também a menstruação, questões de gênero, direitos LGBTQ+, aborto, uma amante, relacionamentos triangulares, sombras, morcegos, raiva reprimida, poder inexplorado e aceitação de dor, sacrifício, tristezas e sofrimento. Bom, tudo isso é o que Lilith rege, não é que tudo isso vai estar nos efeitos do eclipse. Mas ignorar Lilith pode ser muito prejudicial e destrutivo. Esse eclipse solar traz a oportunidade de você reconhecer e promover a libertação, a cura e o crescimento espiritual. Então, explorar a sua Lilith geralmente vai requerer alguns períodos de isolamento e para que você possa interiorizar e entender a situação. É muito importante que você identifique no seu mapa em que signo e em que casa está Lilith, porque essa energia vai ser transformada nos próximos 6 meses da sua vida. Mas a lua nova, pessoal, antes de eu continuar falando, eu quero pedir desculpa porque eu estou suando um pouco, porque eu evitei de ligar o ar-condicionado para não fazer barulho aqui no vídeo, tá? Então, esse eclipse também faz conjunção com o planeta não Make ou Make, depende aí a pronúncia, a 0 graus e 12 minutos, né? Como eu citei antes. E ele tem uma influência mais incerta, porque pouca coisa foi pesquisada astrologicamente sobre ele. Há pouca pesquisa, né, sobre esse planeta não, e ele é um objeto transnetuniano. Ele foi nomeado em homenagem ao deus da fertilidade do povo Rapa Nui, da Ilha de Páscoa.
Markay, ou Markay, como eles chamam lá, foi descoberto em 2005 e tem um período orbital de 306 anos. Astrologicamente, Markay parece estar associado à megalomania, abusos de poder sobre as massas, ideologia extrema, irracionalidade, eventos destrutivos em larga escala, alienação social, espiritualidade, dissociação social, diferenciação individual e pesquisa científica sobre o hipnotismo e alucinógenos. Emocionalmente, nós podemos identificar elementos de histeria em massa, loucura, estados de transe, êxtase espiritual, alucinações, megalomania, conexões metafísicas, habilidades mediúnicas, hipnose e, mais importante, dissociação da norma, não aceitação das leis. Socialmente, nós podemos sentir caos, tá? Megalomania, genocídio, idealismo extremo, irracionalidade, esforços como uma espécie de autossacrifício ou sacrifício em prol de alguma coisa, mas também práticas de cura, peregrinação, rituais. E isso pode nos influenciar a nível pessoal demais, tá? Muito profundo a influência que isso pode ter nas nossas vidas. No geral, as evidências sugerem uma conexão profunda entre o ciclo desse planeta Markay e o desenvolvimento de dinâmicas estáticas, inquietantes, e muitas vezes até de bodes expiatórios. Markay também foi associado à retomada ou continuação em circunstâncias alteradas, fenômenos de OVNIs, viagens espaciais, culturas alienígenas e o voo para casa de estilhaços e fragmentos da alma. É, digamos assim, o chamado de partes perdidas da sua alma de volta para casa, tá? É muito forte isso, gente. É muito forte. Eu vou deixar aqui na descrição 2 links para vocês entenderem um pouco mais sobre esse Markay, tá? 2 textos em inglês, mas vale a pena ler para tentar entender um pouco mais a influência dele nesse eclipse, tá? Esse eclipse, ele está no signo de Libra, mas como mostra o mapa estelar que você está vendo na sua tela, ele ocorre na constelação de Virgem. Os signos e as constelações não correspondem. Nos últimos 2000 anos, as constelações se moveram quase 30 graus fora do alinhamento dos signos por causa da precessão nos equinócios. O zodíaco foi inventado como um dispositivo de medição. Como eu sempre falo em outros vídeos, eu uso as estrelas fixas e as constelações como os astrólogos antigos, e não apenas os signos e as casas que a astrologia moderna utiliza. Isso é para aprofundar um pouco mais, né, o significado desses eclipses, principalmente. E além de Markay, esse eclipse também faz conjunção com a estrela fixa Vindemiatrix, também conhecida como Epsilon Virginis. Essa é uma estrela travessa, digamos assim, né? E se ela aparecer no seu mapa, pode indicar desgraça para você, se você for homem, ou morte prematura do seu marido, se você for mulher. Ela traz falsidade, roubo, loucura gratuita. E também traz impulsividade, indiscrição, tolice, ações escandalosas, pobreza, crítica, depressão, mas também traz capacidade de liderança. Vindemiatrix, ou Vindemiatrix, está no mesmo nível da estrela Algol, por ter uma reputação inabalável até de maldade. Ela é conhecida como a criadora de viúvas. Né? É uma figura forte e visa regularmente, né? Ela é vista regularmente em mortes que são de alguma forma dramática, dignas de notícia, ou são ressentidas em muito mais do que o grau usual por aqueles que ficam, porque ela rege assassinatos, homicídios, criminosos comuns, execuções, desastres aéreos, né? E em conjunção com esse eclipse, que nesse caso está ocorrendo a 0 graus e 13 minutos, ela significa preocupação, depressão, fracasso nos negócios, assédio por credores,
por quem você deve, né? Medo da pobreza, do fracasso e de não ser popular ou aceito. Esperteza, tendência a fazer declarações insensatas e mentirosas, muitas vezes sem querer. Preferência em assuntos públicos, sucesso depois de muito esforço, orgulho interior nas realizações, obsessão em progredir e um impulso interior por reconhecimento. Talvez você tenha um medo interior que possa estar projetando essa perda. Isso pode ocorrer também com esse eclipse. E esse eclipse dá a oportunidade de trabalhar com esse medo e liberar ele. Se não for liberado no nível subconsciente, o medo pode se materializar, tá? Essa estrela também faz conjunção com Mercúrio, né? Como eu comentei, ela vai estar a 1,16 durante o eclipse, e isso representa impulsividade, muita precipitação, perda por palavras escritas ou negócios, problemas familiares ou comerciais, sujeição a críticas, sofrimento por ações legais e impulsividade que resulta em problemas, perdas, violência ou acidentes. Também traz irritabilidade nervosa. A outra estrela fixa envolvida nesse eclipse, uma das outras, né, é Porrima, conhecida também como Gama Virginis. Porrima, ela traz um caráter cortês, refinado e amável, com instintos proféticos. Uma decisão agradável, idealismo, popularidade, pequenas dificuldades, habilidades ocultas, né? Porrima é nomeada em homenagem à antiga deusa romana do futuro e das profecias. Essa estrela, né? Essa estrela fixa, em conjunção com esse eclipse a 0 graus e 25 minutos e por consequência, né, com a Lua, né, ela pode fazer ser envolvido em uma intriga, alguma dificuldade de curta duração causando uma posição desagradável. Ela dá preferência em esportes, na escrita, na astrologia, em assuntos relacionados a assuntos públicos, né? Um impulso interno pode obter reconhecimento e comunicar filosofias, ideais e ideias ao público. Na conjunção que ela forma com Mercúrio, a 1 grau e 4 minutos no momento do eclipse, pode trazer problemas legais, né? Problemas para alguns processos, críticas, muitas preocupações, dificuldades comerciais que serão superadas, problemas de saúde, perda do respeito dos sócios. Por outro lado, ela também pode trazer prudência, um bom julgamento, podendo se tornar muito popular, idealista e inclinada a cuidar dos desfavorecidos. E é isso que talvez esse eclipse também marque, né? Nós ainda temos a estrela fixa Alfa Comai Berenices, também chamada de Diadem. Essa estrela representa a semente. A constelação Coma Berenices te dá uma maneira suave e bem educada, com um grande charme pessoal, mas leva a uma vida ociosa e dissipada, a algum amor ou talvez até alguma habilidade para o palco. A praticamente meio grau do eclipse, nós temos a influência também da estrela Mu Velorum, também chamada de Peregrine, a raiz latina do peregrino, que significa estranho. Vejam pessoal, o quanto isso é apropriado para a chegada de um cometa com uma órbita de 80 mil anos, né? Porque a gente só vai ver esse cometa novamente daqui a 80 mil anos. Quer dizer, né, nossas futuras encarnações ou futuras gerações verão, né? Nós nesse corpo não veremos mais. A constelação Argo, que é onde está essa estrela, ela é representada por um navio. Ela traz prosperidade no comércio e viagens e força de mente e espírito. Mas ela tem também sido associada a afogamentos. E a gente até citou questão de afogamentos e possíveis enchentes no vídeo do primeiro eclipse. O vídeo está aqui no card, tá? Se alguém quiser ver o eclipse lunar, né? Mas assim, meu povo, várias outras estrelas fixas muito fortes são ativadas nesse eclipse, o que aumenta a probabilidade de eventos dramáticos e situações desafiadoras.
Então eu vou fazer um relato aqui, um breve resumo dessas ativações, porque senão o vídeo ia ficar com 2 horas, tá? Nós teremos Vênus em conjunção com a Crux, que traz dons artísticos, intuitivos, ocultos, religiosos, sacrifícios e sofrimento. Marte em conjunção com Canopus, a 0 graus e 28 minutos, e isso traz crueldade, mau humor, inveja e ciúme. Júpiter em conjunção com Bellatrix, a 0 graus e 1 minuto, praticamente uma conjunção exata, e isso representa filosofia, religião, militarismo, hipocrisia, ciúme, fanatismo. Saturno em conjunção com Achernar, a 1 grau e 25, representando trabalhadores, algo filosófico, religioso. Urano faz conjunção com Algol, nós já citamos isso em outro vídeo, e isso vai trazer mais infortúnio, violência, fanatismo, tragédias, acidentes, ferimentos. E também Netuno, né, em conjunção com Chet, né, nós já falamos aqui dessa estrela em outros vídeos, representa psíquico, perseguição, catástrofes, acidentes, tempestades, inundações. Inclusive, sobre essas questões das inundações, isso também foi comentado no vídeo do eclipse lunar lá do dia 17 de setembro, né? E por fim, né, não menos importante, esse eclipse ocorre juntamente com a passagem do cometa Tsushinshan Atlas C2023-A3, que é o cometa mais brilhante desde 1997. Esse cometa tem uma órbita de 80 mil anos, como eu falei antes, e ele atingiu o seu ponto mais próximo do Sol, o seu periélio, como chama, no dia 27 de setembro. Durante o eclipse solar, no dia 2 de outubro, ele vai estar aos 22 graus e 54 minutos de Virgem. Esse cometa é visível a olho nu do dia 27 de setembro a 2 de outubro e novamente de 12 a 30 de outubro. Esse momento é astrologicamente significativo porque é visível durante o eclipse solar desse mês de outubro de 2024 e está próximo em distância, tá? Veja novamente a imagem do céu aí na sua tela. Os cometas, eles sempre inspiram admiração e pavor. Vistos como portadores de mensagens do céu, eles também inspiram previsões de guerra e de fome. O renomado astrólogo Vivian Robson, nos seus livros, ele afirma que os efeitos dos cometas causam calor excessivo, pestilência, esterilidade da terra, guerras e mudanças em reinos, causam ventos, terremotos e inundações e são atribuídos aos planetas de acordo com as suas cores. As cores desse cometa parecem ser ouro com uma cauda verde. Ouro é a cor do Sol, indicando pragas, doenças e morte para alguns reis ou alguns chefes de Estado, né? A cor verde lembra Urano, que pode pressagiar descobertas, invenções, rebeliões, revoluções, explosões, acidentes, terremotos e eventos inesperados ou eventos chocantes, tá? Bom, ainda de acordo com um outro astrólogo, o Jonathan Flannery, que também é mundialmente conhecido, o aparecimento de cometas foi anunciado por distúrbios em humanos, animais e no clima. Eles também frequentemente anunciam a subida ou a ascensão de um agente, né? Esse agente poderia ser um líder de guerra, mas também poderia ser um líder religioso, um líder reformador ou até um grande comerciante. O periélio é o ponto sensível a ser observado durante a influência do cometa, porque esta é a mensagem. A mensagem altera os arranjos comerciais e políticos, forma alianças em novos padrões e cria novas conexões. Quando Marte ou o Sol transitam pelo local do periélio, os efeitos começam a sério. O decreto é implementado e os arranjos mudam de uma maneira muito radical. Os cometas significam o realinhamento dos arranjos comerciais, financeiros e políticos, como uma interrupção inicial no sistema. Mais tarde, os vencedores e os perdedores se tornam mais aparentes após os trânsitos pelo Sol
ou Marte, né, quando Marte ou o Sol passar aonde o cometa esteve no periélio durante o eclipse. Mesmo assim, os efeitos podem permanecer por algum tempo, tá? Com o periélio como um ponto sensível, às vezes por muitos anos, às vezes até por séculos. Então, por muito tempo, quando um desses planetas passar nesse periélio, nesses graus, né, então muitas vezes nós vamos poder sentir alguma coisa. A data do periélio foi 27 de setembro, né, como eu comentei. E no dia 27 de setembro, a Força Aérea Israelense bombardeou a sede central do Hezbollah em Beirute, no Líbano, né? E assim matou várias pessoas. E isso incluiu o líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah, se eu não me engano, é o nome dele, né? Além disso, no dia 27, uma mensagem foi entregue, né? Por assim dizer, Benjamin Netanyahu discursou lá na Assembleia Geral das Nações Unidas, lá em Nova York. Ele prometeu, né, que Israel lutaria até a vitória total na sua guerra contínua em Gaza e prometeu continuar os ataques ao grupo armado libanês Hezbollah, na medida que as esperanças então de um cessar-fogo que poderia impedir uma guerra regional, então acabaram diminuindo, ou praticamente acabaram, porque ele disse, não, nós não vamos parar essa guerra. Em termos pessoais, os acontecimentos entre o dia 26 e 28 de setembro na sua vida, talvez até 25 e 29, podem ter diversos efeitos e desdobramento na sua vida por muito, muito tempo. O grau do periélio é 15 graus e 47 minutos de Virgem. Marte cruza esse grau pela primeira vez em 14 de julho de 2025, ativando então essa energia novamente. O eclipse lunar, em 7 de setembro de 2025, ele ocorre aos 15 graus e 23 de Peixes. E o Sol cruza esse grau em 8 de setembro de 2025, no ano que vem. E Mercúrio cruza esse grau em 10 de setembro de 2025. O eclipse solar desse mês de outubro de 2024, ele ocorre, fisicamente falando, inteiramente sobre o Oceano Pacífico. Em terra, o eclipse é inteiramente visível somente na Ilha de Páscoa, das pontas sul da Argentina e do Chile e do norte das Ilhas Malvinas. Mas ele é parcialmente visível ou tem influência sobre todo o centro-sul do Brasil, sul, sudeste, centro-oeste, partes do nordeste, né? Que também serão atingidas, né, por esse eclipse, que também foram atingidas pelo eclipse lunar de setembro. Tá, então, confirmando as previsões do eclipse anteriores, nós vamos ter 6 meses de muita chuva para Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Minas Gerais e Bahia. Porém, os estados próximos também podem ter alguma ocorrência, tá? Argentina, Chile e Paraguai vão sofrer com muitas chuvas também nos próximos 6 meses. De um ponto de vista pessoal, esse eclipse pode ser muito marcante. Situações que já vêm acontecendo desde o eclipse lunar agora vão se intensificar. A duração do eclipse é de 7 minutos e 25 segundos, mas os seus efeitos vão desde o curto prazo até 6 meses com efeitos diretos. Em relação a efeitos indiretos, você pode esperar algo que muita coisa vai mudar nos próximos 3 até 4 anos, principalmente por causa do cometa, tá? Mas talvez isso vai influenciar muita coisa ainda muito à frente, tá? E como nós podemos entender tudo isso? Qual é o significado disso tudo resumido, né? Bom, essa lua nova do dia 2 de outubro, ela é mais poderosa porque ela não é uma lua nova normal, né? Ela é um eclipse solar anular, né? Aparecendo então como um anel de fogo. Ele se alinha com Mercúrio para tornar a comunicação o tema principal desse eclipse. Então, novas informações e revelações significativas são prováveis e é isso que dá o start, digamos assim, para todo o resto do processo. Mercúrio em conjunção com esse eclipse pode indicar, então, está indicando, né, a ascensão de um líder político, religioso ou cultural
carismático ou não, com uma mensagem importante para compartilhar, né, que seria então o Benjamin Netanyahu. O cometa Tsushinshan Atlas também indica uma mensagem significativa e a ascensão de um agente político. Eventos recentes, então, indicam que esse agente é o Benjamin Netanyahu. Ele pode ter a influência mais significativa na história mundial desde Adolf Hitler, tá? Pro bem e pro mal, tá, pessoal? Eu não estou aqui julgando ele, tá? Esse cometa está próximo do eclipse e ele é visível por alguns dias antes dele. Um eclipse solar coincidindo com a janela de visibilidade de 3 dias e um cometa brilhante raro é surpreendente e deve ter ramificações profundas. Ele sugere crises atuais chegando ao clímax, guerra, fome, epidemias, terremotos, mudanças radicais e perturbações políticas, comerciais e financeiras. Em termos pessoais, muitas situações podem chegar ao clímax, tá? Podem haver rompimentos, brigas, confusões, separações, alguns feminicídios, tá? É uma situação tanto complexa aqui, tá? Lilith e Makemake em conjunção próxima podem influenciar as mensagens relacionadas a esse eclipse. Lilith traz mensagens sobre igualdade, questões de gêneros, feridas e curas femininas, marginalização, perseguição, banimentos, exílios, abortos, estupros, escravidão sexual e relacionamentos triangulares, sejam trisais ou sejam traições, né? Representando então um amante ou uma amante. Também pode expor mais escândalos de abuso sexual e o uso de estupro como uma arma de guerra e tortura. Makemake, ou Makei, né, como eu citei, recebeu o nome do deus da fertilidade do povo Rapa Nui, lá da Ilha de Páscoa. Em outra coincidência incrível, a Ilha de Páscoa é uma das poucas partes de terra, né, que vai estar no caminho desse eclipse solar. A sua influência astrológica pode e vai envolver caos, megalomania, abuso de poder sobre as massas, ideologia extrema, irracionalidade, eventos disruptivos em largas escalas, viagens espaciais, descobertas alienígenas, OVNIs. A maior influência estelar aqui vem de Vindimiatrix, aquela que nós chamamos de fazedora de viúvas, né? A criadora de viúvas. De todas as estrelas fixas, essa é o que mais se assemelha com a Lilith. Ela traz travessuras, escândalos, impulsividade e mortes prematuras e dramáticas. Esse eclipse é extremamente poderoso e intenso, meu povo. Forte demais. Um dos mais intensos desde que eu comecei a estudar astrologia. Um alinhamento único de um eclipse solar. Mercúrio, Lilith, um cometa e várias estrelas. E enquanto eu gravava aqui, eu fui chamado a atenção aqui pelo WhatsApp por um amigo, de que ele também faz oposição aos nodos lunares. Tá? Os nodos representam o nosso futuro e o nosso passado. Então, talvez esse eclipse, ele bata aqui de frente, ele vai confrontar o nosso passado e o nosso futuro também. Tá? Então, você veja isso onde vai te influenciar aí, de alguma forma, né? Esse cometa, ele é um cometa brilhante e está fadado a trazer muitas crises à tona. Eventos dramáticos que mudam vidas, mensagens importantes, revelações perturbadoras e a exposição de segredos obscuros e sórdidos envolvendo pessoas importantes. E isso é por causa do cometa e de Makei, né? Dessa influência entre os dois. Isso vale a nível global, de sociedade, e a nível pessoal também, tá? A influência desse eclipse solar, desse 2 de outubro, combinada com a do eclipse lunar de 17 de setembro, forma uma fase de eclipses que dura até o eclipse lunar em 14 de março de 2025. O eclipse lunar anterior trouxe sensibilidade, confusão, sacrifício, pessimismo,
crítica, suspeita e potencial para mudanças positivas e despertar espiritual. Se você não viu o vídeo, dá uma olhada aqui no card e aqui na descrição do vídeo. Lá é um conteúdo que complementa esse e tem muita informação importante. O eclipse ocorre exatamente às 15h49 de Brasília, nesse dia 2 de outubro. O eclipse ocorre exatamente às 15h49 de Brasília, nesse dia 2 de outubro. Bom eclipse para nós, né? Embora pareça assustador, às vezes algumas mudanças são necessárias. Algumas limpezas são necessárias e não tem como fazer isso sem uma certa confusão. No começo pode parecer ruim, mas lá na frente a gente vai entender. Muita coisa que está mudando agora na sua vida, você só vai perceber daqui a 6 meses ou até daqui 3 anos. Talvez ainda um pouco mais, tá? Mas as mudanças vão ocorrendo aos poucos. E abrace a mudança. Abrace o caos. Se for necessário, abrace o caos. Porque é do caos que uma nova organização surge. Você só pode se reorganizar após o caos, certo? Eu sugiro também você conhecer o método Curvas do Destino, o método de previsão para uma vida inteira, que pode te ajudar muito. O vídeo sobre ele está aqui no card, aqui na descrição do vídeo. Eu peço desculpas, eu acabei suando demais esse vídeo, tive que deixar o ar-condicionado desligado para não interferir aqui no barulho do vídeo, né? Não fazer barulho, mas o importante é a mensagem, né? É o conteúdo aqui para vocês, né? E eu peço desculpa porque a qualidade talvez não tenha ficado das melhores, mas eu tinha que gravar e tem sido bem difícil gravar, talvez até por causa do primeiro eclipse que aconteceu. Então, se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Fica aqui meu muito obrigado. Nós nos vemos na próxima oportunidade.